Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva Preparação para o Trabalho e Renda. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 45ª aula do curso Técnicas Administrativas, Venda no Varejo e Atendimento ao Cliente. Na aula de hoje, nós vamos abordar o tema do processo de comunicação profissional. O que seria? Como que deve ser a comunicação do profissional no seu ambiente de trabalho, não é? Todos vocês sabem que a nossa comunicação, seja escrita, ou seja em vídeo, ou seja em áudio, ou seja numa apresentação pessoal, ela é diferente no ambiente de trabalho do que quando nós não estamos nesse ambiente, tá certo? Então nós temos que tomar muito cuidado para sermos assertivos e proativos no ambiente de trabalho usando a comunicação, ok? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O profissional e o processo de comunicação. As relações diárias entre as pessoas de uma organização e o desenvolvimento profissional dentro dessa instituição revelam a importância das técnicas de comunicação oral e escrita. Um simples bate-papo, passando por reuniões formais, apresentações, palestras, até a redação de memorandos, e-mails e comunicados em geral, fazem parte do dia a dia das organizações. Todo profissional, em algum momento, será solicitado a se expressar e terá de vender suas ideias, seja redigindo um texto ou elaborando uma apresentação pessoalmente ou à distância. É preciso estar preparado. Para alcançar um nível de desempenho diferenciado como profissionais, é preciso desenvolver a capacidade de se comunicar e a disposição para contribuir com ações conjuntas visando objetivos comuns. Eu queria chamar a atenção para essa questão da comunicação, principalmente a comunicação quando nós estamos numa reunião ou quando você for chamado para conduzir uma reunião. A gente já sabe que 60 a 70% das pessoas têm mais medo de falar em público do que da própria morte. Já foi feita essa pesquisa. Então, por isso é necessário treino e preparo para que você possa se sair bem nessas situações. Elas são muito relevantes, porque é esta oportunidade que você terá para mostrar as suas qualidades e também vender o seu projeto, vender as suas ideias. Por isso que nós estamos dando tanto foco para a comunicação empresarial. Tipos de comunicação. A partir desse tópico, você verá como melhorar sua comunicação interna na organização, na qual atua ou na gestão de seu negócio. Para isso, a ênfase será na comunicação escrita, visto que os conceitos de comunicação oral foram abordados no nosso curso de postura e imagem profissional e serão apenas relembrados. Nós já vimos isso nos módulos anteriores e vamos então retomar para nos aprofundarmos um pouco mais. Comunicação oral e comunicação escrita. Vamos lá? Comunicação oral. Para iniciar o assunto, vale destacar que, entre outros objetivos, o profissional recorre à comunicação para convencer alguém de algo. Pode ser a apresentação de um projeto, como eu acabei de falar, uma venda ou atendimento telefônico, uma palestra ou um discurso em um evento. O poder de convencimento e persuasão irá determinar como a mensagem que está sendo transmitida impactará os ouvintes e se o objetivo da comunicação será ou não atingido. Então, a comunicação oral requer um preparo maior. Você vai ter que enfrentar um público, você tem que saber qual é esse público para usar a linguagem mais adequada, né? E ter domínio do assunto e estabelecer planejadamente qual vai ser o propósito da reunião, né? E nós temos a comunicação escrita. Nas organizações,
os profissionais escrevem para trocar informações, reconhecer direitos e vantagens, estabelecer obrigações, comunicar intenções, realizar negócios, refletir e analisar dados, entre tantos outros objetivos. Diante disso, constatamos a importância tanto para o profissional quanto para as organizações de entender e dominar as técnicas de redação. Comunicação oral, o poder de persuasão. A seguir, vamos assistir a um trecho do filme Coração Valente. Vai durar entre 2 minutos e meio a 3 minutos e meio, tá? No qual o personagem William Wallace, protagonizado pelo Mel Gibson, usa o potencial de persuasão para convencer os homens a continuar na luta pela independência da Escócia. Vamos aproveitar para relembrar os critérios que permitiram ao Sir William Wallace atingir seu objetivo: preparo para a apresentação, confiança e autoestima, comunicação verbal e não verbal, e a importância do corpo e da voz no processo de comunicação. E gostaria de destacar também a interatividade, né? Ele cria um vínculo de empatia com quem está ouvindo, e por isso ele consegue convencer. Vamos lá? Vamos ver um pequeno trecho então? Então aqui está o vídeo, né? Eu vou ligar aqui para vocês e vamos... E a tua saudação? Por teres te apresentado neste campo de guerra, eu te agradeço. Este é o nosso exército. Para te reunires a ele, prestarás homenagem. Presto homenagem à Escócia. E se este é o teu exército, por que estão indo embora? Nós não viemos aqui para lutar por eles. Para casa! Os ingleses são muitos! Filhos da Escócia! Eu sou William Wallace. William Wallace tem 2 metros de altura. Sim, ouvi falar. Mata homens a centenas. E se estivesse aqui, mataria ingleses com bolas de fogo dos seus olhos e raios do seu traseiro. Eu sou William Wallace. E estou vendo um exército de meus conterrâneos que está desafiando a tirania. Viemos lutar como homens livres. E vós sois homens livres. O que iriam fazer sem liberdade? Lutareis? Eu não quero morrer! É isso? Não! Fugiremos! Para sobreviver! Sim. Lutem e talvez morram. Fujam e viverão. Ao menos por um tempo. Morram em suas camas daqui a alguns anos. Não valeria a pena trocar todos esses dias a partir de agora por uma chance, só uma chance, de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade! Alma Cubra!
bem, aqui vemos um trecho maravilhoso desse filme, eu recomendo vocês assistirem, né? Tem no YouTube, inclusive. Mostra esse trecho exatamente o que a gente queria, né? O poder da argumentação. Vocês viram que no início todo mundo estava contra e nem imaginavam que ele fosse William Wallace. Tinha uma imagem totalmente distorcida. E apesar da resistência e das objeções, William Wallace não se deixa dominar, né? Ele até brinca um pouco com a plateia e então constrói, né, uma imagem bastante forte deles lutando e conquistando seus objetivos, né? De qualquer forma, o argumento dele, nós todos vamos morrer. Mas como vocês preferem? Morrer sem glória ou morrer pela liberdade, mesmo que a chance seja pequena? E quando ele faz isso, ele consegue então convencer a sua plateia, porque ele foi muito bem preparado para isso. Então, aí nós temos o exemplo de como construir a nossa argumentação na nossa comunicação verbal. E a atuação? Ok? Então, vamos falar um pouquinho mais de comunicação oral, né? Então, a comunicação oral pode ser ao telefone. Por mais moderna que uma empresa seja, com diversas tecnologias disponíveis para oferecer um bom atendimento ao cliente, muitas vezes tudo pode ir por água abaixo quando o atendimento telefônico é ruim, né? O telefone ainda é um instrumento de networking e de vendas, muito importante. Portanto, é necessário que você leve em conta alguns fatores como cortesia, educação, atenção, etc. Quando atender um cliente, fique atento também ao modo como atende as ligações internas, pois isso pode comprometer a comunicação e a agilidade do andamento dos negócios da empresa, além de passar uma imagem negativa aos colegas de trabalho. Então, eu gostaria de destacar no atendimento telefônico, você já deve estar acostumado de receber ligação, pelo menos de telemarketing. Outro dia eu recebi uma ligação, até fiquei interessado no produto, mas o ruído lá era tão grande, a algazarra era tão alta, que eu falei para a moça assim, escuta, eu não estou conseguindo te ouvir, que barulho aí, né? Ela deu uma risadinha e falou, aqui é assim mesmo, né? Eu falei, então, me desculpe, eu não quero o produto, né? Ou seja, não teve preparo nenhum, né? Colocaram todo mundo falando junto, uma bagunça, o cliente perde interesse. Então, é necessário tomar muito cuidado com essa questão do telefone. Educação, elegância. Se o cliente estiver nervoso, né? Nós já falamos sobre isso, né? A questão da resiliência, da tolerância. É isso. Vamos falar agora da comunicação pessoal, face a face. O mais importante para uma boa comunicação interna é a comunicação pessoal, seja em reuniões ou ao transmitir comunicados. É o que mais dá certo, pois envolve tom de voz, expressão corporal, entre outros fatores que mobilizam os sentidos, fazendo-os ficar mais atentos ao que está sendo dito. Então, para tudo na comunicação é necessário preparo e planejamento. Comunicação escrita. As relações de trabalho demandam atenção especial com a forma escrita da língua e seu registro adequado, para que se estabeleça o entendimento comum, né, para todos nós. Redigimos diariamente relatórios, comunicados, cartas, e-mails, que caracterizam formas de se expressar. Independente do formato e o teor, o conteúdo dessas mensagens deve fazer sentido para o redator e para o leitor, comunicando a ideia a ser transmitida. Quanto mais objetivo e coerente for o texto, maiores são as chances de que o destinatário receba e interprete a informação conforme as expectativas de quem as redige, né? Por isso, cuidado. Nós já vimos algumas aulas atrás o que dá uma comunicação mal feita, né?
Conforme você verá, independentemente do tipo de documento que está sendo escrito, existem dicas que facilitam a redação do conteúdo e a compreensão por parte dos leitores. Comunicação escrita. Planejar o conteúdo de acordo com o público e o assunto. Organizar as ideias e tópicos sobre o assunto antes de iniciar a redação. Situar o leitor sobre o assunto abordado. Ser claro ao apresentar as informações. Recorrer a bons argumentos. Articular bem as partes do parágrafo do texto. Adequar a linguagem, o vocabulário, à situação e evitar linguagem rebuscada. Lembra que era uma barreira que nós falamos? A barreira semântica é quando a gente usa uma linguagem que o público não conhece. Aí vamos perder a oportunidade de uma comunicação eficaz. E conhecer e utilizar as regras gramaticais que nós vamos falar a seguir. Confira algumas dicas que auxiliam no processo da redação. Leia. A leitura é determinante para o desenvolvimento da escrita e ampliação do vocabulário. 2. Crie o hábito de desenvolver suas ideias escrevendo. Tá? Nem que seja no teu celular, vocês que são da geração Z, não tira o celular da mão para nada, pode usar o celular para fazer isso. Quando você quiser expressar uma ideia, registre de forma textual. Inspire-se antes de começar a escrever, lendo trechos de textos e livros que tratem sobre o assunto em foco, para você enriquecer, né? No início do processo de criação, modere sua autocrítica, dando espaço para a criatividade. Errar, todo mundo erra, só não erra quem nada produz. Você que está produzindo vai cometer erros, e é assim que nós aprendemos. E vamos perder o medo. Teste diferentes versões e pontos de vistas a partir do mesmo texto. Então escreva várias vezes, né, que você vai chegar num bom equilíbrio. Resuma o conteúdo abordado em uma linha e evite ser redundante. O que é? Ser repetitivo, né? Falar a mesma coisa várias vezes. Discurso de político, fuja disso. Características de um bom texto. Um texto claro, objetivo, perfeitamente compreensível, fácil de ler e coerente. Este é o cenário ideal que se deseja atingir ao redigir um texto. A comunicação escrita carrega algumas características, se bem equalizadas, equilibradas, produzem textos de qualidade e vamos conhecê-las, são elas. Vamos ver lá. Primeira é a clareza, ó, tem clareza, coerência, elegância, coesão, correção gramatical e concisão. Características de um bom texto. Clareza, qualidade do que é facilmente compreensível. Em primeiro lugar, faz-se necessário que o pensamento de quem comunica seja claro, com ideias ordenadas, pontuação correta, palavras bem dispostas na frase e precisão vocabular. Ou seja, eu tenho que usar as palavras corretamente. Uma dica útil para obter maior clareza em redação é fazer a releitura do texto após seu término, procurando eliminar as ocorrências de trechos obscuros ou confusos e de erros gramaticais. Então, um bom conselho para obter essa clareza é você dar para alguém ler, né? Pega um colega de trabalho ou alguém de uma outra área que não seja a sua. Ô amigo, por favor, poderia ler esse texto para mim? E perguntar o que você entendeu. Se a interpretação dele for exatamente o que você pretendia, o seu texto estará com a clareza necessária. Agora, se o interlocutor não entender, ficar confuso, é sinal que você precisa trabalhar mais no seu texto, ok? Vamos para a coerência. A coerência é a relação entre as partes do texto. O texto coerente cria uma unidade de sentido, evitando-se a contradição de ideias. É uma construção, né? Eu começo com uma argumentação, trago dados, me refiro a algum exemplo da realidade para depois convencer. É sempre desse jeito.
Elegância. Eu acho que é a coisa mais interessante na vida da gente, a gente ser elegante, né? A gente nunca perde em ser elegante. Hoje em dia as pessoas pecam muito na deselegância, principalmente na abordagem do cliente. Qualidade que caracteriza harmonia, leveza e naturalidade na apresentação das ideias. É o cuidado na escolha das palavras, revelando naturalidade no modo de as dispor e no estilo empregado, né? Eu gosto muito de leituras de poetas, né? E leituras dos antigos filósofos. Eles tinham essa preocupação na construção do pensamento. Isso tudo pode ajudá-los, né? Eu penso que o jogo de palavras, né, é um exercício de poesia. Se a gente conseguir colocar emoção e fazer como William Wallace fez no filme, né, mobilizar as pessoas por uma ideia construtiva, a gente atrai as pessoas para os nossos objetivos, como ele mesmo fez. Coesão, união eficaz das partes de um todo. O texto coeso compreende as palavras, as orações, os períodos e os parágrafos interligados e coerentemente dispostos. A estrutura dos parágrafos deve possuir uma unidade lógica completa com começo, meio e fim. Então é isso. Você, quando lê uma poesia ou lê uma história, você sabe o começo, tem a introdução, tem o desenvolvimento da história e a conclusão, né? Então o seu texto deve ser assim, como uma redação que você fazia na escola, tomando esse cuidado da coesão, da coerência eficaz entre as partes com o todo. Correção gramatical. Recorre à utilização da norma culta de linguagem ao escrever, observando os fatos particulares da língua e as regras apropriadas para o seu perfeito uso. Os erros gramaticais desfavorecem o redator, pondo em dúvida sua autoridade para abordar qualquer assunto. O que eu percebo hoje na comunicação das pessoas, mesmo escritas, né? As pessoas têm dificuldade de colocar os seus textos no plural. Pode observar, as pessoas falam tudo no singular. Olha, o pessoal foi em casa. Não, as pessoas foram em casa, né? Nós todos fomos. As pessoas falam, nós todos foi. Nós todos foi na casa de fulano. Totalmente errado, né? Ah, professor, mas o importante é ser compreendido. Na linguagem popular, sim, mas dentro de uma organização, isso não é aceito. Você pode perder o emprego por não saber se comunicar com a norma culta, que é o português correto. Uma boa dica para isso é usar o corretor de texto do Windows, né? Do Word, ou de qualquer aplicativo hoje de texto, ele tem uma forma de autocorreção. E você também pode, antes de passar para frente, como eu disse, pedir para que alguém leia, ok? Concisão, né? Expressar com o mínimo de palavras o máximo de informações sem que a síntese torne incompreensível a ideia central. Esta é uma qualidade fundamental em nossos tempos, uma vez que a vida moderna nos obriga a adotar uma redação mais objetiva e concisa, sem rodeios. Então, se eu posso dizer tudo o que eu preciso em poucas linhas, eu não vou usar várias páginas. Pode ver, as pessoas não têm paciência hoje para ler. Nas redes sociais a gente vê isso. Quando manda um texto muito longo, a gente lê a introdução e não continua lendo, infelizmente. Dentro das organizações também. Então é importante a gente tentar ser o mais conciso possível. E a gente só consegue isso dominando o assunto, né? Se eu domino o assunto, eu consigo resumi-lo. E aí eu consigo fazer a concisão da minha escrita, do meu texto. Coerência. Como vimos em um texto coerente, as palavras e frases devem estar bem relacionadas
e o sentido de uma deve depender do sentido das outras com as quais se relaciona. É essa propriedade que distingue um texto de uma simples colocação de frases, uma após as outras. A coerência é resultado de uma estrutura lógica, independentemente dos elementos que fazem parte de um texto. Quando conseguimos compreender a mensagem que ele pretende transmitir sem ruídos, ou seja, sem fatores que atrapalhem essa comunicação, dizemos que estamos diante de um texto que possui coerência. Observe a coerência textual no trecho de um texto, de uma reportagem do jornal O Globo, sobre uma entrevista de um repórter da cidade do Paraná em 2017. Olha lá, vamos ver como é que ele escreveu. O quarto zagueiro Edinho Baiano, do Paraná Clube, foi entrevistado por um repórter da Rádio Cidade. O Paraná tinha tomado um balaio de gols do Guarani de Campinas alguns dias antes. O repórter queria saber o que tinha acontecido. Edinho não teve dúvidas sobre os motivos. Como a gente já esperava, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani. Estão vendo? O texto é objetivo, é claro, é conciso. Em 8 linhas, ele transmitiu uma história completa, sendo claro, objetivo, usando tudo que nós falamos até agora. Lógico, coerente, E é isso. Elimine as repetições usando sinônimos e pronomes ou omitindo palavras e expressões desnecessárias. O Roberto, Estou falando do Roberto, mas lá na frente eu posso, em vez de repetir Roberto, digo ele, Se o Roberto é um autor do qual eu estou me referindo, eu posso depois, num outro parágrafo, para me referir ao mesmo Roberto, dizer o autor, O autor disse no parágrafo tal, e assim sucessivamente. Todo mundo que um dia vai fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, vai lidar com essa dificuldade. Faça correções com relação à pontuação, regência e colocação pronominal. Desfaça ambiguidades se houver. Ambiguidade é quando você não sabe ao que está sendo dito, não está claro, fica em dúvida. Substitua palavras em linguagem informal, gírias e expressões sem sentido figurado por um vocabulário mais preciso. Tipo assim, Vamos parar com essa história de tipo assim, No momento ocorreu, em vez de no tipo assim. Então temos que tomar todo esse cuidado. Por isso que é importante, na redação do texto, quando eu concluir, ter a humildade de ouvir as críticas dos colegas de trabalho. Mostre. Quanto mais pessoa opinar, melhor você vai redigir o seu texto. E assim, concluímos a nossa 45ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Falamos na aula de hoje sobre o processo de comunicação profissional. Falamos da linguagem oral e a linguagem escrita e os cuidados e as dicas para que você tenha sucesso na sua comunicação. Espero que tenham gostado da aula, agradeço a participação e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.